Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso quer dizer que o cristão deve examinar todas as coisas sempre à luz das Sagradas Escrituras, para que possa discernir o que realmente procede de Deus. Mas por que o apóstolo João ele exortou que provássemos os espíritos? Qual a importância em provar os espíritos? No próprio texto, João responde: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João exortou para que os eleitos do Senhor provassem os espíritos, porque já naquela época já estava se levantando muitos falsos profetas no mundo. E um falso profeta, ele sempre é usado por espíritos contrários para distorcer, corromper e manipular a palavra de Deus. As falsas profecias e ensinamentos existem desde o começo da história, quando Satanás, lá no Éden, ele persuadiu Eva a desobedecer ao Eterno. Satanás ele interpretou de forma falsa a ordem que Deus tinha dado ao casal, e assim ele convenceu Eva a desobedecer a Deus, achando que estava fazendo o certo. E a partir daí, muitos espíritos têm andado pela terra, distorcendo e falsificando a palavra do Eterno. Sempre existiram falsos profetas, mas o número tem aumentado a cada dia, conforme se aproxima o homem da iniquidade para controlar o mundo. E é por isso que nós devemos provar os espíritos sempre à luz das Sagradas Escrituras. Quando João disse para não crer em todo espírito, mas antes provar se são de Deus, ele estava combatendo falsos mestres e falsos profetas que corrompiam a igreja, distorcendo a verdadeira doutrina e os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Esses falsos mestres eram influenciados por filosofias gregas e por isso eles diziam ter um conhecimento superior que nem todos tinham. Segundo esses falsos mestres, apenas os iniciados nas coisas mais profundas é que tinham o verdadeiro conhecimento que superava as Escrituras Sagradas. Esse movimento, criado por esses falsos mestres, ficou conhecido como gnosticismo, que por sinal negava a humanidade de Cristo. Por isso João ele combatia os falsos profetas e seus ensinos, inclusive os classificando de anticristos. Enquanto o Espírito Santo ele testifica da verdade nos corações e na mente dos eleitos do Senhor, os outros espíritos enganadores, que vêm da parte de Satanás, eles saem pelo mundo espalhando falsas doutrinas e ensinamentos com toda sorte de mentira e engano, para, se possível for, enganar até os escolhidos. Mas então como provar os espíritos? Procurando analisar tudo o que te é passado, sempre com base nas Escrituras, e não aceitando nada que os apóstolos de Cristo não deixaram como fundamento. Por mais que a doutrina ou o ensinamento tenha a aparência de santo, não devemos aceitar antes de examinar dentro das Escrituras. É através dela, com a guia do Espírito Santo, que conseguimos entender o que provém de Deus e o que provém do nosso adversário. O apóstolo Paulo, ele também advertiu que após a sua partida, muitos falsos mestres se levantariam no meio da igreja. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Você já parou para meditar porque cada igreja segue um caminho, uma doutrina e um ensino diferente umas das outras? Porque todas elas não se bicam e cada denominação se acha a única verdadeira? Por que os cristãos são tão desunidos? Exatamente por causa das falsas doutrinas e ensinamentos que os falsos mestres passam ao seu rebanho. Pregam um mesmo Deus, um mesmo Jesus, uma mesma Bíblia, porém cada um distorce de maneira que favoreça a sua placa e o seu templo. É um grande sistema religioso formado ao longo dos séculos e que mais engana os fiéis do que esclarece a verdade. É um verdadeiro sistema religioso capitalista que visa mais os ganhos financeiros do que a salvação de almas. E Cristo, já prevendo que quanto mais perto do fim estivéssemos, maior seria o engano, ele disse: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A cada dia que passa, os templos vão ficando mais vazios, porque mais e mais pessoas estão enxergando que a corrupção lá dentro e o engano têm aumentado e a apostasia tem tomado conta. Muitos sairão e outros ficarão, continuarão comendo do engano e se deixando levar por todo o ventre de doutrinas e falsos ensinamentos, que edificam mais a carne do que a alma. E é por todas essas coisas que nós devemos
devemos provar os espíritos antes de abraçar tudo que vemos e ouvimos como se viesse de Deus. Todo cristão, antes de ser cristão, ele é ser humano. Deus lhe deu uma mente para pensar, para questionar e para aprender. Ele não te criou para aceitar tudo sem antes ter certeza do que você está aceitando. Se as Escrituras mandam provarmos os espíritos, é porque não devemos confiar em nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Deus te fez para pensar, para fazer a diferença e não para ser um alienado e alienada do sistema religioso. Os líderes religiosos devem sim ser questionados por seus membros quando eles cometem heresias ou quando passam ensinamentos que as Escrituras não ensinam. Devemos questionar tudo à luz da palavra de Deus e devemos também aceitar somente aquilo que estiver de acordo com as Sagradas Escrituras. Não importa a pessoa e não importa a denominação que você frequenta, o que for pregado só tem valor se estiver de acordo com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, como Paulo mesmo advertiu. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Quando você receber o ensinamento do ministério do templo que você frequenta, procure examinar à luz das Escrituras se está de acordo com Cristo e com os apóstolos antes de você colocar como regra para a sua vida. Porque tem muitas heresias criadas nos templos com cara de doutrina e nome de ensinamentos, mas que na verdade são heresias criadas para te manipular e te domesticar de acordo com os falsos mestres. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos em suas redes sociais. E se você desejar receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, é simples, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo. E não esqueça de me seguir lá no Telegram. Lá eu posto muitas coisas que aqui eu não posso postar. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.